dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo. Meu nome é Thiago e no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade aos assuntos relacionados à declaração de imposto de renda à pessoa física. No vídeo anterior eu comentei com vocês sobre quem estava obrigado a fazer a entrega da declaração, qual era o prazo de entrega e a forma de apresentação da declaração, através do aplicativo da Receita Federal, o download do programa ou até diretamente dentro do site da Receita Federal, porém com a aquisição do certificado digital. E no vídeo de hoje eu irei tratar sobre a ficha de rendimentos tributáveis, tanto recebido pela pessoa jurídica ou recebido através de pessoa física. É claro que existem diversos casos e eu não consigo mencionar todos esses casos no vídeo. Então, os casos que eu trago aqui e que irei preencher com vocês junto ao programa da Receita Federal são meramente exemplificativos. Caso o seu caso não se aplique a este exemplo que eu estou mencionando para vocês, se faz necessário verificar lá no Perguntas e Respostas da Receita Federal ou até dentro do menu Ajuda, dentro do programa da Receita Federal. O primeiro passo que eu já mencionei na semana passada é fazer o download do programa. Com o programa instalado no teu computador, vamos iniciar o preenchimento da declaração conforme a seguir. Então, dentro da declaração, vamos clicar aqui a declaração de ajuste anual, escolher a modalidade, no caso aqui, iniciar declaração em branco, preenche com o CPF da pessoa, no caso estou colocando o meu CPF, o nome e OK. Quando ele abre a ficha do programa, ele já abre na ficha final, que é a ficha do resumo, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer dentro das fichas é começar com a identificação do contribuinte. Então, aqui na identificação do contribuinte, do lado esquerdo, você vai colocar os seus dados, que é o seu nome, o CPF, o data de nascimento, o título de eleitor, o seu endereço, qual é a sua profissão, se você é proprietário de uma empresa, se você é empregado, qual é a sua atividade, se você é médico, dentista, advogado, contador, enfim, qual a sua atividade que você exerce dentro desta empresa. E aí, na ficha seguinte, é a ficha de dependentes. Mas o vídeo de hoje ele não trata sobre essa ficha de dependentes. Eu vou dar uma breve passada nessa ficha e, se for o caso, depois eu converso com vocês e faço outro vídeo sobre os dependentes. Dentro de dependentes, você vai verificar aqui que existe a opção de você adicionar um dependente. O que é o dependente? O dependente é aquela pessoa que, como o próprio nome diz, depende de você para a questão de fiscal aí do seu imposto de renda. Então, existem diversas modalidades de dependentes, né, diversas opções de dependentes, e eu estou abrindo aqui para vocês a relação para vocês entenderem quais são as opções. Então, olha, companheiro ou companheira, então é o seu marido, sua esposa, aí que você viva, que tenha um filho ou viva mais de 5 anos junto, o cônjuge, um filho até 21 anos de idade ou enteado, filho ou enteado que esteja cursando o nível superior até 24 anos de idade, filho ou enteado em qualquer outra idade, incapacitado físico, mentalmente para o trabalho, irmão ou neto, enfim, são várias opções. Então, se você tem alguém que depende de você, que você acha que é seu dependente na sua declaração, você vem aqui dentro do programa da Receita Federal, abre essa lista, vê se essa pessoa se enquadra como dependente e, se for o caso, aí você adiciona esse dependente. Eu tenho um filho, então no meu caso aqui, eu vou colocar aqui o código filho 21, aqui eu coloco o CPF dele, aqui eu coloco a data de nascimento dele e aqui eu coloco o nome dele, ok? E aí você vai e dá ok. Aí você vai falar, Thiago, mas o que muda isto na questão da declaração do imposto de renda? O que muda adicionar ou não adicionar o dependente? Muda o seguinte, o dependente, existem duas formas de declaração, né? Existe a declaração de forma simplificada e a declaração de forma completa. A declaração de forma simplificada, a Receita Federal pega os seus rendimentos, aplica um percentual, tá? E sobre esse percentual, ela chega à sua base de cálculo do seu tributo e aplica a alíquota do imposto.
E já na declaração do modelo completo, ele verifica todas as suas despesas que você teve, todos os seus dependentes, todos os seus rendimentos, ele verifica a sua declaração como um todo, e aí ele vai fazer o cálculo para apurar a sua base de cálculo. Então você teve um rendimento de 100, você teve de despesa com plano de saúde 20, você teve um dependente que dá um desconto aqui de 2.275, e aí ele vai tirando e a sua base de cálculo chega num valor para aí sim aplicar a alíquota aí do imposto, tá? Você não precisa se preocupar com isso, mais para frente, se for o caso, eu explico. O próprio programa, aqui do lado esquerdo, na parte inferior, ele faz o cálculo para você. Então, a única coisa que você precisa fazer é fazer o preenchimento da sua declaração com todas essas informações. Então, você preenche com tudo que você tem e aí o programa automaticamente vai dizer para você qual a opção mais vantajosa, se é fazer pelo simplificado ou pelo completo. Okay? O outro fato que é importante é que a partir do momento que você adiciona o dependente na sua declaração de imposto de renda, você precisa, junto com o dependente, não vem só a dedução, não é só as despesas, vem também as receitas, né, os rendimentos. Então, se você tem um filho e o filho, aí no caso, ele trabalha, então você não vai jogar só lá o plano de saúde que você pagou no teu filho. Você vai também colocar lá o emprego que teu filho teve, os rendimentos que ele teve nesse emprego, tá bom? Mas de forma breve e simplificada é isso. Mas dando continuidade aqui ao vídeo, conforme eu comentei, né, que o assunto hoje é rendimentos tributáveis, então vamos para a próxima ficha. Tá? Próxima ficha é alimentantes, que se enquadra mais ou menos na mesma situação que o dependente, só que alimentando é o caso de pessoa aí que é nomeada aí, que precisa dar a pensão alimentícia. Tá? Então a pessoa ela é alimentando quando você separa aí da sua esposa, do seu marido, e precisa pagar a pensão alimentícia lá para a esposa, para o marido ou até para o filho. E aí você tem que dar aquela remuneração mensal, ok? Então você dá essa pensão alimentícia e entra aqui como despesa que vai acabar deduzindo lá da sua declaração. Mas continuando, não é o caso. Aí chegamos até que enfim no conteúdo aí do vídeo. Rendimento, tributação, recebido de pessoa jurídica. Aqui. O que essa ficha quer dizer? Nesta ficha, você deve informar todos os rendimentos recebidos de pessoa jurídica por você, pessoa física. Então, existem, como comentei no início do vídeo, existem diversos tipos de rendimentos, tá? Os rendimentos mais regulares, assim, mais normais, que são mais frequentes nas declarações de imposto de renda, são os rendimentos de salário. Então, você recebe um salário aí, você trabalha numa empresa, tem um rendimento, recebe um salário mensal, e aí no final do ano você vai receber da sua empresa que você trabalha um informe de rendimento, e nesse informe de rendimento vai conter todos os seus rendimentos tributáveis durante o ano de 2020, todos os seus impostos, o INSS que foi descontado de você, o imposto de renda que foi descontado de você, se houve também o caso de 13º, imposto de renda sobre 13º, férias, e todas essas informações que você vai possuir no seu informe de rendimento. Outro exemplo aí recorrente que a gente encontra muito para quem costuma fazer declaração de imposto de renda são os rendimentos recebidos de aluguéis de pessoa jurídica. Okay? Esses rendimentos recebidos de pessoa jurídica de aluguéis é a mesma coisa. A empresa para quem você aluga o seu imóvel, ela vai fornecer para você um informe de rendimento e com este informe de rendimento você vai preencher essas informações. A diferença é que por não se tratar de um emprego, de um vínculo empregatício, você não vai ter 13º no teu informe de rendimento, você não vai ter o imposto de renda retido de 13º e outras informações, nem INSS também, tá? Então você precisa verificar o teu rendimento, se ele é rendimento de pessoa jurídica. Sendo rendimento de pessoa jurídica, você vai receber da empresa para a qual você prestou o serviço ou alugou imóvel, ou seja, qual tipo de rendimento você teve, e essa empresa vai te fornecer esse informe, e com base neste informe de rendimento, você vai preencher a sua declaração de imposto de renda. É muito importante também que você confira, dê uma revisada, se este informe de rendimento, ele
condiz com a realidade. Já vi diversos casos que as empresas efetuaram o informe de rendimento errado. Então, a pessoa recebia lá um aluguel, por exemplo, de R$ 5.000 por mês, e durante o ano seriam 12 mil, mas por algum motivo, 12 mil não, perdão, seriam 60 mil, né? 5 mil vezes 12, 60 mil, e por algum motivo, a pessoa que fez o informe de rendimento colocou lá 50 mil, 45 mil, e aí o informe de rendimento não estava condizente com a realidade, não estava refletindo a realidade. Ou o inverso, né? De repente você desalugou esse imóvel antes do prazo previsto e a pessoa acabou declarando como se tivesse alugado os 12 meses, porque o contador aí dessa empresa não prestou atenção e repetiu o mesmo valor 12 meses no decorrer do ano aí como aluguel pago à sua pessoa. Então é importante isso, dar uma revisada, o informe de rendimento, se ele está refletindo a realidade dos seus recebimentos. Dito isto, olha, as informações estão ok, é hora de preencher a declaração. Então aqui, ó, já estamos aqui na ficha. E o que a gente vai fazer? Primeiro ponto, aqui na ficha novo, você clica novo, CNPJ da fonte pagadora, como é o exemplo, eu não vou colocar, vou deixar em branco. Nome da fonte pagadora, vou deixar em branco. Aqui eu vou compartilhar com vocês um informe que eu peguei, lembrando que é sempre um exemplo, tá? Mas é um informe de rendimento e com esse informe de rendimento eu vou preencher a declaração para vocês entenderem como que é feito o preenchimento e o que vai acontecendo com isto na declaração. Então, ó, vai dar a pagar, vai dar a receber, porque o programa automaticamente vai fazendo esse preenchimento conforme eu expliquei naquele cantinho ali embaixo do lado esquerdo, tá? Então, o informe de rendimento que nós temos aqui é de 70.847,41. O valor que nós temos de imposto retido é 7.921,70. O imposto de renda retido é de 5.580,36. Como esse informe que eu peguei de exemplo é de uma pessoa que trabalha, que tem um vínculo de trabalho, então ela tem 13º. Aí aqui o valor é de 4.298,97. E o imposto retido sobre o 13º de 431,53. É isso aí. Aí a gente vai dar OK. Aí ele puxou a informação aqui, tá bom? Aí você já olha aqui do lado esquerdo que automaticamente ele já me fala, olha, a sua declaração no modo por deduções legais, ele vai dar esse valor de 676,24. Enquanto isso, no modelo simplificado, que é aquilo que eu expliquei, que ele não verifica quais são as despesas e ele aplica uma alíquota direto sobre o seu rendimento, ele dá aqui de 426,25, ok? Então, se você tivesse só isso, não tivesse nenhuma despesa médica, seria melhor você fazer a sua declaração pelo modelo simplificado. Mas aí tem que preencher todas as fichas para você verificar o que vai acontecer, qual que é melhor, qual que você restitui, qual que você paga menos e assim por diante. Agora, olhando ainda para essa ficha aqui que eu estou falando com vocês, você vai verificar aqui, ó, que tem a parte do titular e aqui tem uma BIA dependente. Então vamos pensar que o meu filho aqui, em questão, ele tivesse um rendimento, ele trabalhasse. Então eu iria clicar nessa ficha de dependentes e aí eu iria clicar em novo. E aí eu ia adicionar com o CNPJ, quais foram os rendimentos, todas as informações, que nem eu fiz no outro exemplo, com as informações do dependente, tá? Então é isso. Preenchida essa ficha dos rendimentos, aí seguir. E aí, além desse rendimento de trabalho aqui exercido, eu também tenho aí um rendimento de um aluguel. Aí você vai e adiciona aqui em novo e imputa essa informação desse aluguel recebido. Ou não, você teve 2 empregos, você saiu do emprego e foi para outro emprego. A mesma coisa, você vai ter 2 fontes de pagamento, pagadoras. Então você recebeu metade do ano o emprego por uma empresa, metade do ano por outra empresa. Então você adiciona e complementa, adiciona essa informação com esse novo rendimento dessa outra empresa. Se você não informar, o que vai acontecer?
A sua declaração vai ser enviada para a Receita Federal, a Receita Federal vai atualizar a base dela e vai fazer um cruzamento de informação e vai falar, e vai jogar sua declaração na malha fina. E ele vai informar, olha, Tiago, você declarou na sua declaração de imposto de renda que você tinha de rendimento X reais recebidos da empresa tal. No entanto, nós verificamos que você esqueceu de declarar a outra empresa que você trabalhou, ou outro imóvel, ou outra fonte pagadora, que foi o aluguel, e assim por diante. Então é muito importante fazer esse tipo de declaração aí, preencher certinho para você não cair na malha, tá bom? A próxima ficha é a ficha de rendimentos tributados recebidos de pessoa física ou do exterior. Ó, já nesta ficha aqui, nós vamos informar os rendimentos recebidos de pessoa física, ok? Então você, profissional que recebeu rendimento de pessoa física ou do exterior, precisa informar nesta ficha todos os valores recebidos, tá? Então, mês a mês, nós teremos aqui os valores, a possibilidade de informar os rendimentos. Então, quando você for um rendimento não assalariado, é o caso de um médico, um dentista, um profissional autônomo, um engenheiro, um fisioterapeuta, um psicólogo, um arquiteto, sei lá, qualquer tipo de profissional autônomo que recebeu de uma pessoa física durante o ano de 2020, precisa ir aqui e informar o valor recebido. Então, se você é um médico ou qualquer uma dessas profissões que eu acabei de mencionar, você vem aqui, clica em novo. Então vamos pensar, até eu que sou contador, eu poderia também receber de pessoa física. Então um exemplo aqui, eu no mês de março, que é a época de imposto de renda, e abril, recebi aqui do CPF, eu não vou informar o CPF, porque é um momento, ó. Aí eu vou informar aqui que eu recebi, sei lá, 5 mil reais de declaração de imposto de renda. Não, entendeu? Não, 5 mil reais não, porque é muito, você não vai mudar muito o cálculo, mas R$1.000. Você verifica que, ó, aqui do lado esquerdo, ele já mudou o cálculo. Não sei se vocês estavam lembrados, mas a informação era uma, agora ela já passou a ser outra. A questão do imposto restituído. Então, ok. Ah, no mês de abril aconteceu a mesma coisa. Aí você abre a ficha e faz o preenchimento desta informação dos seus rendimentos. Ah, Tiago, mas eu sou um profissional aqui, eu atendo só pessoa física e eu atendo 50 pessoas por mês. Então você tem que fazer isso, 50 lançamentos por mês e informar todos os valores, todos os CPFs, de quem é o beneficiário do tratamento, aí, do serviço, quem é o pagador e o valor. Então você vai fazer isso 50 vezes em janeiro, 50 vezes em fevereiro, até acabar o mês de dezembro. Tá? O procedimento correto era você ter feito o Carnê-Leão, que é o processo mensal, e verificar se havia imposto ou não a pagar durante os meses. Mas se você não o fez, você faz agora direto aí na declaração de imposto de renda. Ah, e esses rendimentos do Carnê-Leão, só para reforçar, eles deveriam ter sido pagos no mês seguinte. Então vamos pensar que no mês de janeiro você teve rendimento recebido de pessoa física de R$2.000. Então você precisaria ter recolhido no mês de fevereiro X reais, que o programa lá, Carnê-Leão, faz o cálculo para você. Ah, você não recolheu, então já está atrasado, tá? Mas continuando agora, então informei aqui no mês de março, recebimento de R$1.000 recebido de pessoa física. Tá? Aí aqui tem outras informações. Beleza. Você vai verificar aqui, ó, que trabalho não assalariado, ele já puxou os R$1.000 de março. Tá? Porque é um trabalho não assalariado, então, referente a uma atividade exercida. Aí, a próxima coluna são aluguéis. Então, se você não aluga o imóvel para uma pessoa jurídica, mas aluga o imóvel para uma pessoa física, você deve precisar informar aqui, declarar o valor recebido por mês. Então, vou chutar aqui, vamos colocar um exemplo para vocês, que eu recebo R$500 de aluguel todo mês. Então, é aqui 500. E aí você vai olhando do lado esquerdo, que ele já vai automaticamente alterando o valor do imposto a pagar. E vai aumentando. Por quê? Porque meus rendimentos estão aumentando. Como as primeiras fichas que você faz são sempre as fichas de rendimentos, né? Porque elas são as primeiras,
você vai verificar sempre que o valor do imposto está lá. E aí depois, conforme você vai lançando as suas despesas na ficha de pagamentos, ele costuma diminuir. Então não se preocupa. Só quando acabar todo o preenchimento, aí é hora de se preocupar se deu a pagar ou a restituir. Então eu preenchi R$500 por mês, durante 12 meses, recebi aqui R$5.500, tá faltando não, R$6.000. Beleza. Lembra o caso do alimentando que eu comentei para vocês no início do vídeo? Então, quem paga declara na ficha lá de alimentando e na ficha de pagamentos, porém quem recebe, ele declara aqui, ó. Então, ó, tá aqui, ó, pensão alimentícia, combinado? Então são os rendimentos, tá? Então você vai declarar como rendimento aquele valor que você recebeu. Eu recebo R$2.000 todo mês de pensão alimentícia. Aí você vem aqui e informa R$2.000 por mês, e aí ele vai também fazer adicionar esses valores aqui à questão da declaração de imposto de renda. Tá? Eu não trouxe exemplo disso, então eu coloquei os aluguéis. A próxima ficha aqui, que nós temos de rendimento, é do exterior. Então, se você tem aí uma conta aí do exterior, recebe rendimento lá no exterior de aplicação, alguma coisa do gênero, você precisa também fazer o preenchimento desta ficha. Eu trouxe aqui pra gente um exemplo, só para vocês entenderem qual de rendimento do exterior. Tá? Eu vou compartilhar com vocês o informe, mas vocês vão verificar como preencher a ficha de rendimento aí no exterior. Este informe, ele traz aqui no mês de novembro de 20, recebido R$2,30 de rendimento do exterior. Então eu coloco aqui 2,30. Tá? E no mês de dezembro, 15,14. Opa. 2,30 e 15,14. Aí eu preenchi. Tá? No informe, você vai verificar ainda que existe um imposto pago no exterior, que é um imposto que foi retido lá na hora de fazer o pagamento desse rendimento. Este imposto retido, você vai declarar aqui, ó, nessa ficha de imposto pago retido, tá? Então, beleza. Você lançou aqui os trabalhos, os rendimentos de trabalho, você lançou os aluguéis. Se tivesse pensão, teria lançado a pensão. E o rendimento do exterior também lançou. Opa, agora que eu tô olhando, eu lancei na coluna errada, hein? Tá? Beleza. As próximas fichas são as fichas de deduções, tá? Então, o que são as deduções? É justamente aquilo que vai diminuir, que diminui o valor dos seus rendimentos. Então, Previdência Oficial, o INSS. Então, se você é um profissional aí, autônomo, presta serviço para pessoa física, você vai declarar lá naquela outra abazinha aqui dentro da ficha todos os rendimentos recebidos de pessoa física. E você, para contribuir com o INSS, com a sua aposentadoria e estar coberto pelos benefícios da Previdência Social, você recolhe aquela guiazinha, o GPS de autônomo. Então você vai colocar aqui nesta coluna, nesses meses aqui, os valores pagos a título de contribuição de INSS para a Previdência Social. Então aqui no meu caso eu não tenho, mas se fosse o caso aí de vocês, teria que colocar o valor, é R$120, R$200, aí você coloca mês a mês o valor, que aí ele vai automaticamente diminuir, conforme eu te mencionei, ali a parte do imposto sobre as deduções legais. Pensão alimentícia, agora é a hora de quem paga, né? Porque a outra coluna lá são dos rendimentos. Agora é hora de quem paga. Então você paga a pensão alimentícia aí para a esposa, para o filho, para o que seja seu vínculo aí com essa pessoa. Você precisa lá colocar aqui os rendimentos aí, as deduções que você pagou para essa pessoa. Que aí, conforme mencionei, ele vai lá fazer todos os ajustes à sua declaração. Livro caixa. O livro caixa são para os profissionais de saúde e apenas algumas atividades são permitidas. O que é o livro caixa? Você informa, para algumas atividades, você informa no programa do Carnê-Leão, que eu mencionei para vocês, todos os rendimentos recebidos de pessoa física. Então você vai lá, olha, recebi de pessoa física aqueles 50 pagamentos, conforme mencionei no exemplo, este pagamento, este, informa todos os pagamentos.
E aí depois tem uma parte de despesas que você vai informar quais são as despesas que você gastou. Então, conforme mencionei, para algumas atividades, então, sei lá, o dentista, por exemplo. O dentista vai lá, informa todos os tratamentos que ele realizou para a pessoa física, são todos os rendimentos. E aí, para realizar aquele tratamento, ele gastou com material. Então, ele vai colocar lá na despesa o material, com as brocas que ele comprou, com gesso lá, com o material que ele gastou para desenvolver aquele trabalho que ele comprou. Ah, ele precisou gastar aí com aluguel. Ele informa lá no Carnê-Leão o valor do aluguel. E assim por diante. E aí, quando você preenche todas as informações, o programa, né? Ele vai aqui pegar e para fazer o que para você? Ele vai exportar para esse outro programa da declaração de imposto de renda da pessoa física. E no programa da pessoa física, ele puxa automaticamente as informações e ele já preenche a ficha de a coluna de não assalariado, ele já preenche a coluna tipo do livro caixa, ele já preenche se você pagou ou não ali o DARF do Código Carnê-Leão, ele já preenche tudo isso para você, tá bom? Se você não preencheu, você vem aqui e pode preencher diretamente. Então, preenchida esta ficha, acabou, né? Se você tiver um dependente, voltando, eu tenho um dependente que também produz aí, que também trabalha e também gera rendimentos recebidos, aí na abinha aqui de rendimento de dependente, você vai lançar também todos os rendimentos recebidos por este dependente, tá? E aí, por hoje, eu preenchi as duas fichas com você, espero que tenha sido claro, que você tenha conseguido entender aí. Se seu exemplo aí que eu mencionei não se enquadra, não consta aí, eu não consegui mencionar seus exemplos, pode deixar no comentário do vídeo uma pergunta que eu carinhosamente vou avaliar e eu vou responder para você. Olha, recebido de pessoa física, vai nessa ficha. Olha, é assim, é assado, e eu vou te dar essa orientação aí na medida que eu consiga, né? Porque o mês de março e abril são sempre meses difíceis para quem é contador, é muita correria, mas eu prometo que conforme vocês me mandem as perguntas, eu respondo e eu vou orientando vocês aí. Se vocês também não quiserem ter nenhum tipo de trabalho, falar, não, isso não é para mim, isso aqui é coisa de doido, pode entrar em contato com a gente, que a gente faz também a sua declaração para vocês. E não tem muito segredo. Nos próximos vídeos eu vou passando ficha a ficha com vocês. Óbvio que eu não consigo passar todos os exemplos existentes, porque são diversos, né? E cada caso é um caso. E lembrando sempre que qualquer dúvida, também dá para acessar aí o menu ajuda do software, lá tem bastante coisa, ou deixar os comentários no vídeo, conforme eu já falei para vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares, e se gostou do vídeo, deixa aquele like, tá bom? Obrigado, até semana que vem.